sobre a história do trompete no Oriente, né? O trompete, na verdade, no Oriente, ele não foi evoluído, né? Porque a cultura aborígene, onde surge o trompete, ele surge de diversos meios, bambu, osso, chifre, né? É, envolto com couro para abafar o som em algumas cerimônias religiosas. Ele passa por um processo que é praticamente insondável, de muitos e muitos e muitos anos. Quando o Oriente descobre o trompete, ele já está no formato de metal, né? Reto. Isso por volta de 1400, mais ou menos. Nós tivemos um período aí de 1100 e pouco, 1200, do período das cruzadas, né? Que foi aquele período da história onde diversas nações dominaram Israel, porque acreditaram que estaria acontecendo o apocalipse, o Armagedon, o fim do mundo, né? Então eles acreditavam que estava um exército de Deus, outro exército não era de Deus, e eles estavam degladiando-se ali, e eram os últimos dias, né? Isso por volta desses anos aí. Então cada vez era dominada por um determinado país, aquela região ali. Nesse período houve um grande contato, mesmo sendo através do exílio do próprio povo judeu, né? Que começa lá atrás, na época final do Império Romano, quando eles ainda eram perseguidos, né? Até o imperador se tornar cristão. Antes disso, eles eram perseguidos por Nero e assim por diante. Então houve um grande exílio, né? Então com esse grande exílio houve um grande contato também. Até chegar depois, na frente, na Rota da Seda, onde nós tivemos um grande comércio naquela região, né? Antes desse período da cruzada, o Oriente descobre o trompete. E ele usa o trompete principalmente como elemento de guerra, para comunicação e intimidação do exército. Então você imagina o seguinte, como funcionaria mais ou menos essa intimidação? Nós temos uma passagem bíblica que fala que o povo de Deus estava ali em Jericó. E Deus mandou eles rodearem o muro por 7 vezes, tocando as trombetas. E o muro caiu. E houve uma grande guerra, né? Então, é mais ou menos isso. Havia muitas questões, quem leu o livro Arte da Guerra de Sun Tzu, onde um exército não vê outro. Quando se movimentava até uma região onde você ia sitiar a cidade, o mensageiro já havia trazido a noção, a declaração de guerra, mas o exército ainda estava chegando, né? Então não se sabia exatamente o número. Então eles faziam diversas observações para saber mais ou menos o número de pessoas que ali estavam, que não podia ser observado. Então o número que se podia ver é através da fogueira, era um das formas. Quando eles estavam montados em carruagem, você percebia pelo barulho da carruagem, mais ou menos quantas pessoas estavam se movimentando, né? E o exército sempre que vinha, ele sempre queria dar a intenção que ele era em maior número, né? Para intimidar, para desmotivar e assim por diante. E uma das táticas muito usadas pelo Oriente era tocar trombetas. Então, quando eles iam acampar, eles tocavam a toda. Então, vários trompetistas tocando a trombeta. Então, era aquele som ensurdecedor, né? E quem estava ali no castelo, no seu forte, aguardando, sentia aquela tensão, ouvir um som muito alto, né? Um som estridente, um som de muitos trompetistas tocando, né? Além da comunicação no campo de batalha. Que os chineses foram o primeiro a utilizarem balões no campo de batalha. Então esses balões aí eram inflados, né? Com fumaça mesmo. E eles não subiam como não sobe nossos balões aéreos. Ficava ali um pouco, descia, tinha que fazer de novo, muitos furavam. Mas alguns breves momentos, quando ele subia amarrado a uma corda para ele não se debandear para o céu,
eles olhavam o exército de cima. Os generais geralmente gostavam disso. Ou quando não se tinha uma montanha para se observar de cima o exército. Mesmo nos enfrentamentos, para dar os comandos. E sempre era feito com os trompetistas. Então você tinha os primeiros trompetistas e os segundos. Quando eles eram mortos, o segundo assumia a sua função, né? Pelo trompete ter sido vastamente usado na guerra, quando com os outros nações viram o uso do trompete, começaram todas as nações a usarem. Então era comum em todo exército ter diversos trompetistas, né? Houve uma resistência do trompete ser tocado na igreja. Isso é que é interessante notar. Até o ano de 1500, mais ou menos, o trompete não podia entrar na igreja. Você tocava pelo imperador antes, não podia tocar para o povo, usava no exército e tudo, mas na igreja não podia, porque era um instrumento de guerra. É engraçado notar que quando João faz a carta lá, ele fala que os anjos virão tocando trombetas. Cada trombeta tocada abre um novo selo, uma nova praga, um novo anjo, um novo cavalo, né? E na igreja não era aceito. Só depois, aí na transição, que nós tivemos aí, de 1500 a seguir, né? Que passa pelos processos da modificação do trompete até 1700, que o trompete é parte integral, né? Utilizado em todas as orquestras de igreja, em casamentos, cerimônias e assim por diante. Interessante que o nosso instrumento ele chegou a ser proibido em determinada época de não poderia tocar, não podia entrar na igreja, mesmo após os imperadores não ser de uso exclusivo, né? Não ter aquela lei mais de que se você tocasse seria morto. Mesmo assim, ele não poderia ser tocado nas igrejas devido ao histórico de guerra, ao histórico de morte, vamos colocar dessa forma.